O deputado Bruno Engler, do PL, fez um protesto silencioso contra o Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe um cartaz escrito, abre aspas, minha opinião sobre o processo eleitoral, fecha aspas, e ficou 15 minutos, que é o tempo dos discursos aqui no plenário, em silêncio. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Olá, seja muito bem-vindo à nossa análise de hoje. A conspiração globalista, que não tem nada a ver com globalização, fala abertamente da nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento. Então, para você entender um pouco melhor, nós vamos fazer aqui uma análise rápida e clara da situação. Essa nova ordem mundial, que está todo mundo falando por aí, também é conhecida por sistema. O Ciro Gomes falou muito sobre esse sistema no primeiro turno das campanhas. Pois então, os multibilionários do mundo, as pessoas mais ricas do planeta, como George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos e tantos outros, compartilham de uma mesma ideia de que o mundo vai virar um caos se a população continuar crescendo sem parar. Em menos de uma década, saltamos de 6 para quase 8 bilhões de habitantes. E a julgar pelo ritmo de crescimento, dá para entender o nível de preocupação desse pessoal. Muito se fala que o sistema fomentou a Marvel, o estúdio de cinema responsável pelo filme Os Vingadores. Ali, esse mesmo sistema passa uma mensagem subliminar de que os recursos do universo, em outras palavras, do nosso mundo, seriam escassos e parte da população deveria desaparecer. Pois assim pensa essa nova ordem mundial. Pouco antes do surgimento do coronavírus, Bill Gates, por exemplo, dono da Microsoft, expressou sua íntima preocupação com a superpopulação mundial. Coincidência ou não, logo depois surgiram o coronavírus e uma pandemia, seguidos agora de uma ameaça nuclear real que só cresce a cada dia, se mostrando bem diferente da inerte Guerra Fria dos anos 80. Uma das formas do sistema, além das que já mencionamos aqui, seria a ascensão da esquerda no comando dos países subdesenvolvidos e até industrializados, pois com uma ruptura das estruturas, principalmente familiares e inclusão de ideologia de gêneros, poderia-se ter uma ferramenta a mais para o controle populacional. A forma de vida que vivemos, cada vez mais próspera e com liberdades, proporciona a segurança na proliferação da espécie humana, e isso incomoda o sistema. Então surgem os financiamentos em forma de filantropia e se recrutam novas mentes que também compartilham da mesma premissa. O senhor Xi Jinping, por exemplo, o líder chinês, exortou a Rússia, no primeiro semestre deste ano, assim como outras nações de esquerda, a investirem nessa nova ordem mundial, porque viu ali a oportunidade de expansão dos tentáculos de seu Partido Comunista e domínio mundo afora. O que as nações comunistas menores não percebem, ofuscadas pela tentação de dominância de uma parcela do mundo, é que elas também são massa de manobra do sistema. Acham que terão mais domínio e liberdades para a disseminação das suas ideias socialistas. A proposta para a esquerda seria de um Estado grande, intervencionista e absolutista, mas que, de médio a longo prazo, traria mais pobreza, miséria e fome na população. Com isso, teríamos o aumento do desemprego, escassez de produtos básicos e o completo descontrole das ordens sociais, como manifestações, tumultos, saques em supermercados, confrontos e mortes.
É o que já está acontecendo em países onde o sistema conseguiu implementar o caos. É tudo o que ele quer e continuará trabalhando para conseguir na integridade de sua proposta. Os países mais ricos e desenvolvidos do mundo possuem um Estado limitado e uma economia de mercado onde os preços são livres na concorrência e controlados pela lei da oferta e da procura. As pessoas são livres para empreender sem medo do Estado expropriar os seus empreendimentos. E isso incomoda os defensores da nova ordem mundial. O caminho seria forçar aos poucos esses países desenvolvidos a dependerem cada vez mais de recursos fundamentais para sua sobrevivência. Veja o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. E é aí que o Brasil entra nessa história. O país tem uma importância gigantesca na estratégia geopolítica do sistema, pois é do Brasil que sairá as dependências mundiais do agronegócio. Suponhamos que o sistema consiga controlar o aspecto socioeconômico brasileiro através da esquerda. Seria maravilhoso para as práticas de domínio e implementação de ideias dominantes no restante do mundo. Pessoas controladas mentalmente, sem a capacidade de percepção e contestação das ações da esquerda. Uau! Seria assim o melhor dos mundos? A implosão da estrutura familiar, religiosa e disciplinar, através das infiltrações nas escolas secundárias e universidades, é uma ferramenta já prevista nesta proposta de campanha da esquerda brasileira e do sistema. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acaba de anunciar o perdão aos condenados por porte e uso da maconha. Então vamos fazer um pequeno exercício de futurologia. A esquerda brasileira se comprometeu com a descriminalização da maconha. Imagine seu filho de 16 anos recebendo instruções de um professor em sala de aula de como enrolar e acender um cigarrinho de maconha. E o professor ainda orienta que ao chegar em casa, se o pai reclamar, é para ligar o número tal e denunciar o mesmo por abuso parental. Você não tem ideia do tamanho da dor de cabeça que terá daí para diante. Se o sistema controlar o Brasil, implantando as ideias esquerdistas de desconstrução de tudo o que aprendemos e vivemos até o dia de hoje, nós poderemos ser reduzidos a pó em pouco tempo e em favor daquela minoria inteligente que sonha em ficar com o mundo todinho apenas para ela. E não pense que isso é mais uma demagogia da teoria da conspiração. Nossa tendência é não acreditar porque foge do nosso cotidiano. Mas veja, foi dito pelo presidente da China, Xi Jinping, e endossado pelo russo Vladimir Putin. A coisa é séria e merece atenção, principalmente nessa reta final. Se inscreva e compartilhe. Vamos fazer essa mensagem chegar no maior número possível de brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.